Pai querido, obrigado por mais esse privilégio de poder estar na Tua presença, de poder ser usado por Ti. Obrigado pelo que aconteceu no culto de manhã, o culto à tarde, onde pude estar ministrando a Tua palavra. E agora eu te peço, por esse culto que está sendo gravado, por todos que estão aqui, por aqueles que estarão assistindo pela internet, Espírito Santo, em o nome de Jesus, ministra a cada coração, ajude-os a aplicarem a Tua palavra, ajude-os a estarem sensíveis à Tua voz. Se há corações de pedras, que sejam quebrados e transformados em corações de carne, sensíveis à Tua voz, em nome de Jesus. E eu profetizo, o Espírito Santo, usa a minha vida mais uma vez. Eu sou um instrumento apenas. Reconheço quem Tu és, reconheço que sem Ti eu não sou nada, e que no nome de Jesus todo encantamento contra a minha vida agora seja desfeito. Eu levo a Ti, eu levo cativo a Ti os meus pensamentos, levo cativo a Ti a minha vida, para que em nada venha atrapalhar o Teu agir, em nome de Jesus. Haja nessa noite de maneira sobrenatural, em nome de Jesus. Quem crê, dá uma salva de palmas. Eu quero te convidar a cantar uma música comigo. Só violão e voz. Nós cantamos ela na terceira ou na quarta música. Vê se você sabe. Ele está chamando, levante-se, criança. Vocês. Você nasceu para um momento como esse. Ele está chamando. Você nasceu para um momento como esse. Depois de suas mãos declarem. Ele está chamando, levante-se, criança. É sua vez de brilhar. Você nasceu para um momento como esse. Ele está chamando, levante-se, criança. É sua vez de brilhar. Você nasceu para um momento como esse. Se você crê nisso, dá uma salva de palmas a Jesus. Pastor, eu não sou criança, será? A Bíblia diz que nós precisamos amadurecer, sim, mas que nós não podemos perder nosso coração de criança, que nós não podemos perder essa dependência. Assim como uma criança descansa nos braços da sua mãe, nós precisamos descansar no nosso Senhor como uma criança, amém? Por que eu pedi para ele cantar essa música? Queridos, eu acredito que todos nós não estamos passeando na terra. A mensagem de hoje, o título dela é Você Nasceu para Isso. Como essa música diz, você nasceu para um momento como esse. E você não está passeando aqui na terra. Mesmo que você não tenha ideia nenhuma do que você está fazendo aqui, ou até, mesmo que em sua vida não caiba assuntos espirituais, mesmo que em seu entendimento, essa coisa toda de espiritualidade não faça sentido, mesmo que você não entenda, mesmo que você não acredite, isso não anula a existência de leis espirituais que, querendo ou não, afetam diretamente a sua vida. Há um versículo que mexe muito comigo. Eclesiastes 7, versículo 8, não precisa abrir nem ligar a tua Bíblia, acompanha no telão, porque não é o texto da principal. Eclesiastes 7, 8 diz: melhor é o fim das coisas do que o seu princípio. Até aí. Acredito que a cada dia, queridos, eu e você precisamos estar melhorando, e a cada dia precisamos estar caminhando para um futuro melhor. Eu não estou falando de um futuro daqui 50 anos, mas estou falando de eternidade. Meu irmão, você já parou para pensar em tudo que está acontecendo no mundo? Você já parou para pensar que tudo que Deus falou que ia acontecer, está acontecendo? Você já parou para pensar que um dia você vai vir aqui no culto e a maioria de nós não vai estar aqui? Vamos estar viajando, pastor? Não, vamos ter sido arrebatados, aleluia, amém? Então, se um dia você quiser andar com o meu carro, depois do arrebatamento, ele pode ser seu. Amém? Amém, o irmão gritando, amém? Misericórdia, irmão, depois a gente conversa, amém? Agora, você já parou para pensar aonde você vai estar? Se Jesus não vier até a sua morte, quando você morrer, aonde você vai estar depois da sua morte? Muitos podem dizer assim: ah, pastor, chegando lá eu vejo. Mas talvez você possa se arrepender de estar pensando dessa maneira. Porque eu creio que muitos começaram a vida errando, pisando na bola,
que fazendo várias coisas que desagradavam a Deus e as famílias, como foi o testemunho do moço aqui, mas que com o decorrer da vida, Eclesiastes 7, versículo 8, fez sentido, porque entenderam que mesmo tendo começado errado, poderiam terminar diferente. O apóstolo Paulo diz em Filipenses 3, versículo 14 e 15, diz: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para aquelas que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Queridos, há um futuro melhor nos esperando, há um caminho melhor, e tem sim como terminar nossa vida melhor do que quando começamos. E esse tem sido o meu lema aqui. Eu tenho falado muito de excelência. Eu acredito que uma pessoa excelente é uma pessoa que vive em constante crescimento, em constante amadurecimento. É uma frase que eu sempre uso: é ser melhor hoje do que ontem e pior do que amanhã. O detalhe é que Deus não criou ninguém. Deus não criou ninguém à toa. Você foi criado para um propósito bem específico. Basta você acreditar ou não, basta você viver por ele ou não. E eu vou te mostrar nessas próximas 7 horas como é o trabalhar de Deus na vida de um filho seu. Tem filho de Deus aqui? Eu vou te mostrar nesses próximos 40 minutos. Melhorou, hein? Como é o trabalhar de Deus na vida de um filho seu. Agora sim, abra a tua Bíblia, Êxodo, capítulo 3, versículo 1 a 3. Êxodo 3, de 1 a 3. Let's go. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian. E levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha. Por que a sarça não se queima? Até aí. Queridos, a primeira coisa que eu vejo aqui é que Moisés, ele estava trabalhando, ele estava tendo uma vida normal. E talvez você diga assim: ô pastor, Deus, ele tem muito mais o que fazer do que se preocupar comigo. Saiba que eu e você, nós não saímos da mente de Deus. Não quero entender isso, mas é real. Talvez você tenha a vida mais normal da face da terra. Talvez você trabalhe, você estude, tenha as suas obrigações. Mas saiba, Deus está olhando para você em todas essas atividades. E diferente do que você pensa, Ele se preocupa sim com você. O detalhe é que Ele não está preocupado apenas em fazer ocorrer tudo bem na sua vida. Vamos ver o que Ele está pensando em relação aos seus filhos. Moisés está lá, Deus olha para Moisés, um dia normal, mais um dia de trabalho, talvez mais uma segunda-feira, como vai ser amanhã para nós, talvez mais uma terça, uma quarta, um dia. Moisés, ele está saindo, e ele vê uma árvore, uma pequena árvore pegando fogo, e o fogo não destruía a árvore. Isso chamou a atenção de Moisés, ao ponto dele dizer o seguinte: cara, eu vou lá ver o que está acontecendo, porque isso é maravilhoso. E sabe o que Deus fez? Repete comigo bem alto: Deus chamou a atenção de Moisés. Existem várias maneiras de chamar a atenção de alguém. A ideia de Deus é que, presta atenção, quando isso acontecer na sua vida, você se vire para ver como Moisés se virou para ver. O problema é que nem todo mundo se vira para observar as maravilhas de Deus. E quantas vezes situações te fizeram parar e você não fez nada com aquela situação? Eu creio que nós não podemos simplesmente continuar a nossa vida como se nada tivesse acontecido. Quando Deus chama a nossa atenção, Ele quer que a gente pare para observar isso. Quando Deus está chamando a nossa atenção, o nosso papel é virar em direção a Ele. E como eu disse, o papel de Deus não é apenas fazer com que tudo vá bem na sua vida, mas o papel de Deus é fazer você se virar a Ele, ao ponto de unir a sua vontade com a dele. Vou te explicar melhor. Por que isso? Porque preencher o coração, o vazio do coração de uma pessoa, e dar sentido para uma pessoa, só é possível quando nós encontramos um caminho
E esse caminho tem um nome: centro da vontade de quem? De novo, centro. Você nasceu para Você nasceu para um propósito muito específico. Amém? E nesse propósito, presta atenção nisso, nessa estrada que chama o quê? Centro da vontade de Deus. Você nasceu para andar nela. Nessa estrada, nesse caminho, não existe a palavra frustração. Só que não é o que nós vemos nas igrejas. A gente vê muita gente frustrada com seus empregos, frustradas com as suas profissões, com seus casamentos, com suas famílias, com as suas vidas. Uma vez, uma pessoa me perguntou assim: pô, Biga, sua vida deve ser muito chata, né? Deve ser muito monótono ir para a igreja, pregar, ter que ler a Bíblia, preparar sermões. O que essa pessoa não entende e não entendia é que quando você se encontra na vida, quando você se encontra dentro dessa vontade, a palavra frustração simplesmente desaparece do seu dicionário. Querido, há dias difíceis? Muitos. Há dias tristes? Vários. Mas dias frustrantes? Nenhum. Há uma grande diferença entre você andar nessa estrada triste e você andar numa estrada frustrado. Dentro dessa estrada que Deus tem para a tua vida, dentro do teu propósito, você pode ficar triste, você pode ficar com dor, mas frustrado não. Se você está frustrado, alguma coisa está acontecendo de errado. Porque no lugar certo, você pode até passar por dores, mas elas são momentâneas. No lugar certo, o versículo que diz que o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã, se torna real na tua vida. Talvez o choro dure uma noite, essa noite pode durar semanas, tudo bem. Mas é tempo limitado, é isso que eu estou dizendo. Amém? Você chora, você esperneia, você sente dor, mas é um tempo limitado. José estava preso injustamente, e lá ele se preparou e fez o seu melhor. O que aconteceu com José por ter feito isso? Um dia ele saiu da prisão, ele saiu da administração da prisão e foi administrar uma nação inteira. E você deve estar perguntando assim: pastor, será que isso pode acontecer comigo? Depende da sua resposta para o propósito que Deus tem para a tua vida. Porque em Êxodo 3, versículo 4, Deus diz assim: Moisés, vou fazer a voz de Deus aqui. Moisés. Eco. Moisés. De novo. Ô, anjo, querubim. Moisés. Moisés. Pode tirar agora. Ele respondeu o quê? Eis-me aqui. Essa é a resposta correta de alguém que Deus está chamando a atenção. Só que, ao invés de dizerem isso, muitas pessoas estão se afastando de Deus. Muitas pessoas estão se afastando da igreja. Muitas pessoas estão se afastando das pessoas que estão ali para ajudá-lo. No dia que você diz: Deus, eis-me aqui, não estou falando nem para você ser enviado como pastor, como missionário. No dia que Deus chama a tua atenção, você fala: tá bom, pode falar que eu estou te escutando. Nesse dia, muitas coisas acontecem no mundo espiritual e poucas acontecem no mundo natural. Presta atenção. Por quê, pastor? Porque o seu sim, pode falar, Deus, eu estou aqui, te credencia para um tempo muito especial que se chama tempo de preparo. Deus nunca vai pôr uma pessoa despreparada no centro da vontade dele. Deus nunca vai pôr alguém ali sem antes mexer com o interior dessa pessoa. E quando você diz sim e entra nesse tempo, como diz o Jason Lee Jones, meu Deus do céu, as coisas mudam um pouco. Sabe por quê? Porque as pessoas não se desviam no começo da caminhada cristã. As pessoas se afastam de Deus quando elas vão para esse tempo de treinamento. E nesse tempo de treinamento se separam os homens das crianças. Amém? Então, você tem que entender que quando você diz: tá bom, Deus, eu estou disposto a te ouvir, algumas coisas vão acontecer e o teu mundo vai virar de ponta cabeça. Mas é Deus te preparando e você não pode desistir nessa hora. E aí eu vou para Êxodo 3, versículo 6 em diante. Disse mais: eu sou o Deus do teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Disse ainda o Senhor:
Certamente ouvi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. Presta atenção no versículo 8. Por isso, eu desci a fim de livrá-los da mão dos egípcios. Até aí. Sabe o que esse texto me ensina? Que quando Deus diz que desceu para livrar o povo de Israel dos egípcios, na realidade Deus não estava vindo para a terra. Deus estava levantando um homem para fazer isso. Entenda algo e repita comigo bem alto. Diga assim: para tudo na vida há uma solução. Meu irmão, eu não tenho 50 pessoas aqui, então vamos lá, mais forte. E repete agora. E para toda solução, Deus levanta alguém. Então essa frase é mais ou menos assim. Aliás, é igual, vou só repetir. Para tudo na vida há uma solução. E para toda solução, Deus levanta alguém. A pergunta que eu te faço nessa noite é: você quer ser uma solução de Deus na sua família? 4 pessoas naquele canto. Você quer ser uma solução de Deus na sua cidade? Você quer ser uma solução de Deus no seu trabalho? Então presta atenção aonde essa mensagem vai chegar. Você é a solução de Deus para algum problema. Qual? Talvez você saiba, talvez você não saiba, mas você é. Um dia, Deus levantou um homem chamado Salomão. O pai dele havia falecido. Quem era o pai de Salomão? Davi. E Deus falou assim: Salomão, você vai ser o rei no lugar dele. E era uma tarefa dificílima. Por quê? Porque Davi era simplesmente o rei mais amado, mais honrado e que a galera mais obedecia. Não era uma simples tarefa. Agora, isso me leva a um outro ensinamento. Queridos, quando Deus te pedir para fazer algo, Ele nunca vai te pedir para fazer algo que Ele não tenha colocado a capacitação para fazer dentro de você. Amém? Vou falar de novo. Quando Deus te pedir para fazer algo, saiba que Ele sempre coloca antes o poder de fazer dentro de você. Então, Ele não pede, Ele não fica assim escolhendo. Você, de camisa rosa, vem cá, você vai ser usado. Não, Deus colocou algo dentro do Michael e um dia Ele vai chamar para solucionar esse problema, mas a solução já está dentro dele. Só que não é assim tão fácil como eu estou falando. Eu sou a solução dos seus problemas. Como aquela música, não vou nem cantar, deixa. Não, vocês não têm idade para isso. Quem lembra aquela música? Moreno alto, bonito e sensual. Talvez eu seja a solução para os seus problemas. Quem conhece? Tá vendo? Meia dúzia aí, né? Anos 70. Galera nova deve estar dizendo: quem que é que canta? O Thales? Não. Não. Nem queira saber, querido. Esquece, deleta o que eu falei, tá? Essa solução dos problemas está dentro de nós. Só que você tem que desejar isso. A Bíblia diz em 2 Crônicas 1, de 7 a 10, eu não vou ler, não precisa nem pôr no telão, depois você pula essa. Mas a Bíblia diz que Deus chegou para Salomão e falou assim: filho, em sonho, filho, o que você quer que eu te faça? E todo mundo conhece essa história. Salomão diz assim: eu tenho que ler, só o versículo 10. Salomão falou assim: dá-me, pois, agora sabedoria e conhecimento, para que eu saiba conduzir-me à testa desse povo. Repita comigo, só o que eu estiver falando. Fala assim: dá-me sabedoria para. Aí. Qual foi a reação diante de uma situação desafiadora de Salomão? Pedir sabedoria. O detalhe é que sabedoria nunca pode ser pedida sem motivo. Presta atenção, gente, isso aqui é bem sério, tá? Se você aplicar o que eu estou falando nessa noite, você pode ter muitas coisas mudadas na sua vida. Meu irmão, você não pode chegar para Deus e dizer: me dá sabedoria, como forma de oração, porque toda sabedoria tem um objetivo. Então Salomão, ele já disse: eu quero sabedoria para saber estar à frente do povo. Toda sabedoria tem que ter um destino. Quando eu oro por sabedoria no meu casamento, eu digo: Deus, me dá sabedoria para ser um marido melhor, me dá sabedoria para ser um pai melhor, me dá sabedoria para ser um pastor melhor. Vocês estão aqui? Agora, se você não souber o para que você quer, você nunca vai valorizar a sabedoria. E eu acredito que esse é o motivo de tanta confusão hoje em dia.
Porque muita gente despreza a sabedoria. Cutuca o irmão do lado e fala assim: sem Instagram agora, hein? Amém? Cutuca aí. Provérbios 1, versículo 7. O temor do Senhor é o princípio do saber, é o princípio da sabedoria, mas os loucos desprezam a sabedoria. Fala para o irmão do lado: Deus não te chamou para ser louco. Amém? Então, presta atenção em mim, gente. Todo problema do mundo é um problema de sabedoria. Quando eu e você, presta atenção no que eu estou te falando, quando eu e você mudamos o nível da nossa sabedoria, consequentemente nós mudamos o nível dos nossos problemas. Presta atenção nisso. Você não estuda, não faz nada, você resolve um tipo de problema. Você começa a estudar, os problemas vão crescendo. Faz uma pós, outro tipo de problema. Cada vez que você busca mais conhecimento e mais sabedoria, os problemas mudam de nível. Agora, sabedoria não é tão fácil assim de se conquistar. Porque você não recebe sabedoria por ser inteligente. Deus, eu sou muito inteligente, então eu quero sabedoria. Não, você não recebe sabedoria porque você é forte, porque você tem músculo, você é forte, por causa da sua força. Sabedoria, ela tem que ser desejada. Sabedoria tem que ser buscada. Sabedoria tem que se empenhar para achá-la. O detalhe é que a sabedoria, ela está desesperada para que alguém a encontre. Igual muita irmã aqui na igreja, solteira, né? 30 anos, alguém me encontre. Mas a sabedoria, ela está, as brincadeiras à parte, a sabedoria, ela está desesperada aqui para que você a encontre. Como diz o mineiro diz que a sabedoria está facinho. Então, Provérbios 1, versículo 20 e 21 diz: grita na rua a sabedoria, nas praças ela levanta a voz, do alto dos muros ela clama, à entrada das portas e na cidade profere as suas palavras. Meu irmão, quando um homem, presta atenção, quando um homem anda, quando eu digo homem, estou dizendo homem e mulher, o ser humano, quando um homem anda desanimado e desmotivado, quais foram as palavras que eu usei? Desanimado e desmotivado. Com certeza esse homem não teve um encontro com a sabedoria, porque a Bíblia me garante algo bem oposto. Provérbios 3, versículo 13. E eu só comecei a pregação, o filé mignon está mais para frente ainda, amém? Provérbios 3, versículo 13. Olha o que a Bíblia diz: feliz o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento, porque melhor é o lucro que ela dá do que o da prata, melhor a sua renda do que o ouro mais fino, mais preciosa é do que pérolas, e tudo que podes desejar não é comparável a ela. O alongar-se da vida está na sua mão direita, na sua esquerda riquezas e honra. Os seus caminhos são caminhos deliciosos, e todas as suas veredas são de paz. Olha agora, 18. É a árvore de vida para os que a alcançam. Não entendi. Mas, como diz o Jason, mais alto. Felizes são todos os que a retêm. Querido, fala para o irmão do lado: a sabedoria te deixará animado e motivado. Mas eu te pergunto, para que você precisa de sabedoria? Olha que confusão, meio sem confusão. A ideia é: se é a sabedoria que me deixa animado, eu preciso buscá-la, amém? Mas a sabedoria nunca é buscada quando você não sabe o para quê. E é por isso que as pessoas se desmotivam, porque ela não busca sabedoria, porque ela não sabe onde vai chegar. Eu estou me fazendo entender aqui? Sabe por que muitas vezes você pede sabedoria para Deus e Deus não responde? Primeiro, você não sabe onde vai chegar, e aí está pedindo um errado. E a Bíblia diz em Tiago 4:3: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Deus não vai te dar sabedoria se não souber para onde você quer usá-la. Deus levantou um homem então chamado Moisés para um objetivo. E como foi isso? Primeiro Deus chamou a atenção de Moisés. Cutuca o irmão do lado e fala: Deus quer chamar a sua atenção. Isso se ele já não estiver chamando, amém? Depois ele mostrou que Moisés seria a extensão das mãos dele naquela situação. Mas faltava algo. Não, essa é de casamento, né? Quis fazer uma música de suspense aqui, mas pensa nisso. Êxodo 3, versículo 10 diz: vem agora, Deus falando,
vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Igreja, olha para mim. Nada do que aconteceu até agora, árvore pegando fogo, voz do céu falando com o homem, nada disso teria valor se Moisés tivesse dito: não quero. Mas eu estou te chamando. Não. Aqui entra a loucura de tudo isso. Porque você acha que Deus tem o poder de fazer todo mundo obedecê-lo, sim ou não? Claro que tem, mas Ele faz? Por quê? Porque Ele sempre, meu irmão, Deus Ele faz planos, desenha futuros e constrói destinos, mas sempre aguarda um sinal positivo da outra parte. Se esse sinal não vem, o que acontece? Eu creio que essa pessoa é mais uma a alimentar a riqueza do cemitério da sua cidade. Vocês já me ouviram falando sobre isso? Porque tem muitos cemitérios ricos, porque receberam pessoas ali, pessoas que morreram com seus dons, com seus talentos, que nunca tiveram coragem de colocá-los para fora. Moisés, ele sabia que tinha algo diferente ali. Moisés sabia que ele não teve a melhor educação do mundo, porque ele estudava nos palácios egípcios à toa. Mas mesmo assim, agora eu começo a pregar, olha para mim. Mesmo Deus pondo fogo na árvore, a árvore não consumindo, falando com ele, tudo isso, Moisés começa a dar desculpas. Meu Deus. Nós damos muitas desculpas para Deus. Eu vou te mostrar 4 desculpas aqui. Primeira, repita comigo: quem sou eu? Êxodo 3, versículo 11. Então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Sabe qual é essa luta aqui? Moisés estava lutando com a sua identidade. Moisés não se sentia qualificado. Ele pensou assim: cara, Deus escolheu errado, não é possível. Quem está aqui dá glória a Deus? Querido, enquanto você não se valorizar, enquanto você não valorizar a sua identidade, enquanto você não valorizar a sua originalidade, nada vai acontecer na tua vida. E uma vez que você valorize a sua identidade, se você não investir no crescimento dela, nada vai acontecer. Quando eu terminei o 2º grau, muitos me disseram: vai para a faculdade, investe. Mas eu não tinha direção nenhuma, eu não sabia, mas eu sabia de algo. Eu sabia desenhar e eu queria fazer um curso de artes. Peguei o dinheiro que eu pagaria em uma faculdade, porque era caro também, e fui para uma das melhores escolas de artes em São Paulo. Qual foi o resultado disso? 14 anos sendo sustentado pelas artes. Quer saber outro resultado? Eu tinha liberdade para ficar mudando de cidade em cidade, porque o trabalho me acompanhava. Eu abri algumas igrejas por causa disso. Deus estava nisso ou não estava? Queridos, enquanto você não valorizar o que Deus valoriza em você, nada vai acontecer. Quem entendeu o que eu falei? Enquanto você não valorizar algo que Ele te deu, que é único. Meu irmão, muita gente deu risada de mim. Vigar está gastando uma fortuna numa escola para aprender a desenhar, uma escola de artes. Mas eu valorizei o que Deus estava valorizando em mim, e Ele usou isso até hoje. Até hoje Ele usa, porque essa veia artística tem ajudado essa igreja em várias áreas. Amém? Então, quando você está com problema de identidade, como Moisés, e fica assim: quem eu sou? Deus só tem uma resposta para você. Versículo 12. Deus diz: eu serei contigo. Mas quem eu sou? Cara, não interessa quem você é. Eu estou contigo, vamos embora, cara. Amém? Segunda desculpa. Repita para o irmão do lado: quem é você? Para o outro irmão: quem é você? Já tem irmão pegando o cartão, dando para a irmã. Calme. Não é essa a ideia. A ideia é o seguinte: Êxodo 3, versículo 13. Disse Moisés a Deus: tá bom. Eis que quando eu vier aos filhos de Israel, ele disser: o Deus dos vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem: qual é o nome dele? O que eu vou dizer? Sabe o que eu vejo aqui? Moisés não estava perguntando para uma pessoa quem era, estava perguntando para Deus: quem é você? Moisés sentia falta de intimidade. Ele não conhecia suficientemente bem a Deus para apresentá-lo ao povo. Faltava convicções sobre o seu relacionamento com Deus. E, queridos, na boa,
Você está andando sozinho, uma árvore pega fogo e não se consome, uma voz fala com você, você fala, ela responde. Você não vai perguntar quem é? Amém? Sendo crente como Moisés, conhecedor do Deus de Israel, vai perguntar. Moisés, ele estava meio, sabe, sei lá, isso aconteceu por quê? Porque na realidade eu creio que Moisés estivesse pensando que o povo não acreditaria nele, que o povo não acreditaria nas experiências que ele estava tendo. E até aqui não tem nada a ver com o convencimento de Faraó, era o convencimento do povo ainda. Querido, o que eu aprendo? Quando Deus te mandar fazer algo, você só precisa fazer. Convencer as pessoas é papel de Deus. Eu vou te ler um texto, Lucas 12, versículo 11 e 12. Quando vos levarem às sinagogas e perante os governadores e as autoridades, não vos preocupeis quanto ao modo por que respondereis, nem quanto às coisas que tiverdes de falar, porque o Espírito Santo vos ensinará naquela mesma hora as coisas que deveis dizer. Meu irmão, a nossa missão então é falar, e a missão do Espírito é convencer. Quantos não querem falar porque se sentem incapazes? Quantas pessoas não querem se manifestar, não querem dizer, Deus, eu estou aqui, porque não se acham dignas? Queridos, eu acredito que Deus levanta quem quer e usa quem Ele bem entende, amém? Davi não era o melhor guerreiro, mas ele estava disponível para ser usado. O irmão de José não era o mais amado, mas estava ali. Eu não era o pastor mais bem preparado para ser enviado para Curitiba, mas estou aqui hoje. A pergunta é, e se Davi não tivesse agido devido a não ser o mais forte? E se José não tivesse perseverado devido a ser odiado pelos irmãos? E se eu não tivesse vindo para Curitiba? Puxa Deus, quem eu sou para ir para Curitiba? Sabe o que eu vejo? Que quando você dá desculpas para Deus por suas limitações, muita gente acaba perdendo. Pessoas, que tipo de pessoas? Pessoas que estão esperando você acreditar que você pode se levantar, que você pode ser treinado, que você pode ser usado por Deus. Romanos 8,19 diz que a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Tem filho de Deus aqui? Meu irmão, então tem hora que você precisa colocar para fora aquilo que Deus colocou dentro de você. E se Deus está te chamando para algo grande, está te dando um sonho, e todo o sonho de Deus tem uma caminhada. Se Ele está te chamando, meu amado, você pode. Deus confia em você, Ele te vê capaz. Sabe qual é a resposta para quem tem esse tipo de problema e dá esse tipo de desculpa para Deus? Êxodo 3,14. Disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Em outras palavras, Moisés, eu sou tudo o que você precisa. Quem é você? Cara, eu sou tudo o que você precisa. Vamos embora. Vocês estão aqui ainda? Terceira desculpa, eu nunca fui um bom orador. Vamos ver na Bíblia? Êxodo 4, versículo 10. Então disse Moisés ao Senhor, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, ele era gago, eu estou imitando ele, tá? Nem depois que falaste ao teu servo, pois eu sou pesado de boca e pesado de língua. Sabe o que Moisés começou a fazer? Lamentar as suas fragilidades. Olha para mim, gente. Ele começou a lamentar a falta de recursos. Sabe o que ele disse para Deus? Deus, eu sou limitado. Quantas vezes você falou isso para Deus? Deus, na boa, olha para mim. Deus, na boa, olha meu irmão. Olha meu chefe, olha não sei quem, olha os caras. Os caras são os caras, eu sou o carinha. Fala para o irmão do lado, nenhuma desculpa pega Deus de surpresa. Sabe qual foi a resposta de Deus para Moisés? Moisés, quem fez a boca? Êxodo 4, versículo 11. Respondeu o Senhor, meu filho, quem é que fez a boca do homem? Ou quem faz o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu, o Senhor? Vai agora! Versão paranaense, vai, piá! E eu serei com a tua boca e te ensinarei o que hás de falar. Querido, Deus não te usa pelos teus dons. Seus dons já foram criados para um fim determinado, amém? Deus não está fazendo o... Esqueci o nome daquele caça-talentos, que você vai lá cantar e
The Voice, é isso? Tem ainda esse? Deus não está fazendo um concurso para ver quem é talentoso para Ele poder usar. Ele já sabe que você é. Talvez você não saiba, mas Ele já sabe. Seus dons foram criados para um fim. O problema é que muitas vezes os dons estão escondidos no mais profundo da nossa alma. E nós apanhamos tanto na vida que tudo se torna uma desculpa para não se dar um passo além. Você tentava fazer uma coisa, o pai falava, não pode. Do outro lado a mãe, não pode. Ia para a escola, a professora, não pode. E todo mundo, não pode. Aí Deus chega e fala, não, você pode. Aí você, não, mas eu não, olha as minhas limitações. Foram colocadas na tua mente o quê? Você não pode, isso não é para você. E aí Deus diz, não cara, esse talento foi eu que dei. Só que muitas pessoas o que fazem? Abortam isso, porque cresceram ouvindo que não podiam. Fala para o irmão do lado, você tem mais capacidade do que você imagina. Sabe por quê? Porque se você não sabe falar direito, Deus criou a boca e fala por você. Se você não sabe andar direito, Deus anda, Ele é os teus passos, Ele ilumina os teus passos. Presta atenção nisso. O nosso papel é abrir a boca, é agir, é dar um passo a mais, é simplesmente crer. E aqui entra a pior desculpa. E eu estou acabando a mensagem. Essa é a pior desculpa. Moisés olhou para Deus e falou assim, encontra outro. Prova na Bíblia, versículo 13. Ele, porém, respondeu, Senhor, envia aquele que has de enviar, menos a mim. Tipo uma falsa humildade, sabe? Louco para ir, né? Você já dava... Meu irmão, não vou falar isso, deixa quieto. Já te ofereceram comida, você com fome, por educação você falou não, e a pessoa virou as costas e não te deu, você falou, eu ia oferecer 2 vezes, cara. O que já aconteceu? Depois que aconteceu comigo, eu nunca mais falei não na primeira. O cara, quero? Claro. Você tá louco, cara. Morrendo de fome, quis ser educado, continuei com fome, cara. Educação não alimenta a boca, não. Não, tô brincando, tem hora que você tem que comer antes, né? Um monte de lugar que eu vou, eu como antes e vou e quer? Um pouquinho. Mas já tô com a barriga cheia. Quem me ensinou foi minha esposa, né? Come antes, cara. Eu já li o versículo, né? Versículo 13, Moisés falou assim, envia outro. Sabe o que acontece aqui? Moisés se sentiu inferior. Ele se comparou com outro, se comparou com o seu irmão e se achou incapaz. E sabe qual é? Presta atenção, gente. Sabe qual é a maior armadilha para o sucesso da sua vida? Quem quer saber? Você sabe qual que é a maior arma que o diabo usa para acabar com o sucesso da tua vida? Para trazer frustração para a sua vida? Quer saber? Posso falar? É muito forte. Se está com crianças aqui, você fecha o... tampe. Dá um tapa no ouvido do filho. Tampa o ouvido dele, porque essa palavra ela é muito forte. Alguns pais aqui vão passar mal. Sabe qual é a maior arma para trazer frustração na tua vida? Quem quer saber? A comparação. Toda vez que você se compara com alguém, você está dando um passo rumo à frustração. Toda vez que você compara a tua voz com alguém no louvor, toda vez que você compara a sua mensagem com a de outra pessoa, toda vez que você compara a sua igreja com a de outro pastor, toda vez que você compara a sua vida com a de outro, você está simplesmente dando um recado para Deus nas entrelinhas. Você está dizendo assim para Deus, Deus, o Senhor não é fiel, porque todo mundo é melhor ou tem algo melhor do que eu. Agora convenhamos, você pensa isso de Deus, que Ele é infiel? Claro que não, mas nas entrelinhas é isso que a gente está falando. Toda vez que eu me comparo com alguém, Deus está dizendo, cara, então você acha que eu não sou fiel por ter te feito assim? Você acha que eu não sou fiel por estar te deixando passar por essa situação? Quem está entendendo o que eu estou falando? O problema é que se você der muita desculpa para Deus, pode ser que Ele acabe te ouvindo. Foi o que aconteceu com Moisés. Olha o que esse versículo nos mostra, versículo 16. Tá bom, Moisés, ali não tá, mas eu coloquei aqui entre parênteses, Arão, o seu irmão, falará por ti ao povo. Ele será pela sua boca e ele, como que é? Ele será pela tua boca e tu lhe serás por Deus. Querido,
Aonde era para ser um, agora são? Quem é que permitiu a entrada do segundo? Meu amado irmão, você é único, querido. Glória a Deus pelos améns. Você é amado por Deus, querido. Você é um instrumento poderoso na mão dele. Então, não permita que os argumentos, que as dúvidas, que as circunstâncias coloquem limites aonde não há limite. Nunca diga que você não pode, quando a Bíblia diz que você pode tudo naquele que te fortalece. Nunca diga que é impossível, quando Deus diz que não há impossíveis para Ele. Nunca diga que você é fraco demais, quando a Bíblia diz que quando você está fraco, é aí que você está forte. Querido, não limite o poder de Deus. Porque se você não limitar, um dia a sua família, a sua cidade, o seu país saberão o que Deus pode fazer através, para e através de uma pessoa totalmente consagrada a ela. Você tem que ser essa pessoa. Você tem que acreditar que Deus tem isso para a tua vida, mas você tem que dar a resposta correta. E eu quero te ajudar nessa noite. Feche seus olhos, abaixe tua cabeça um pouquinho, em nome de Jesus. Talvez você entrou aqui hoje afastado de Deus, ou nunca tenha chegado tão perto. E se alguém te perguntar, por que você nunca se converteu? Já que eu creio que no país, no Brasil, todo mundo já ouviu falar de Jesus. Você tem aí pelo menos umas 2, 3 desculpas muito boas. Agora olha para a tua vida. Quantas vezes você se encontrou com a frustração? Sabe o que eu quero te dizer? Está adiantando tantas desculpas para Deus? Está adiantando se achar mais esperto que Deus? Eu quero te ajudar hoje a dar a resposta correta. Porque, querido irmão, quando Deus te trouxe nessa igreja, Ele queria simplesmente te dizer: eu quero te livrar do caminho da frustração, quero te trazer plenitude, mas você precisa me dar a resposta correta. E a resposta correta qual é? Senhor, eis-me aqui, eu abro o meu coração para o Senhor, eu te reconheço como o meu Deus. Então nessa noite, meu irmão, por favor, não fica dando desculpas erradas. Se você quer aceitar a Jesus na tua vida e passar longe da frustração e começar uma nova história, você precisa dar a resposta certa, que é: tá bom, eu estou aqui. E se é você essa pessoa, de olhos fechados, não precisa ficar em pé, não precisa vir aqui na frente, mas se você quer aceitá-lo na tua vida, levanta a tua mão direita comigo. Eu quero fazer uma oração por você. Dê a resposta certa para Ele, querido. Dê a resposta certa hoje, porque você pode ver as coisas estarem mudando, e de uma forma muito forte a partir de agora. Se é o teu caso, levanta a tua mão direita e repete uma oração comigo. E diga assim: Senhor Jesus, nessa noite eu te peço perdão, pelas respostas erradas que eu tenho dado. Nessa noite eu reconheço que Tu és o Filho do Deus vivo, que nasceu, cresceu, morreu e ressuscitou ao terceiro dia. E é para Ti, Jesus, que eu entrego a minha vida, que entrego o meu futuro. Chega de respostas erradas. Estou aqui dizendo, estou aberto para a Tua mudança na minha vida, em nome de Jesus. Pai querido, obrigado por essas mãos erguidas. Eu te peço, Espírito Santo, ajude-os, chama a atenção dessas pessoas, ajude-os a crescer em Ti, ajude-os a entenderem quem eles são em Ti, e que nunca mais eles se encontrem com a frustração, em nome de Jesus. Quem crê, dá uma salva de palmas. Aleluia. Deixa eu dar um recado aqui para quem está na tela. Querido, você que me assistiu aqui pela internet, eu quero te convidar, você que fez uma oração agora, aceitando a Jesus, que deu a resposta correta para Ele, quero te convidar a conhecer, a ir a uma igreja evangélica perto da sua casa, a conhecer ali a liderança e dizer que você disse um sim para Jesus e qual é o próximo passo. Se você quiser conhecer onde estão as igrejas Bola de Neve, entre no site Bola de Neve Curitiba, esse é aqui em Curitiba, www.boladeneve.com, e você verá as igrejas do mundo todo, que é onde nós estamos, amém? Que Deus te abençoe, continue dando as respostas corretas, a sua vida nunca mais será a mesma, amém? Deus abençoe, uma salva de palmas por quem se converteu na internet. Deus abençoe.